Olá, eu sou o Bruno Félix. E eu sou o nosso Gui Toledo. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Fatos do Cassete. O nosso programa de curiosidades. Curiosidades do caralho! Não, curiosidades do cassete. É verdade. O nosso primeiro programa vai falar sobre 7 pessoas que sobreviveram ao impossível. Você não vai acreditar. Fica ligado e solta a vinheta. Mano do céu, Manda. essa história você tem que contar com provas, senão todo mundo vai te chamar de mentiroso. Vou te gravar. Vesna Vulovic é o nome da mulher. Seguinte, em 1972 ela era comissária de bordo e estava voando a 10 mil metros de altura quando uma bomba terrorista explodiu no avião que ela estava. 10 mil metros de altura, uma bomba terrorista, aconteceu com ela? Morreu, claro? Não, ela não morreu não. A Vesna caiu de 10 mil metros de altura, presa no assento de comissário que estava preso ao banheiro da aeronave. Ela caiu numa montanha coberta de neve, quebrou as 2 pernas, ficou em coma 20 dias e depois se recuperou. Ela tá no Guinness Book, inclusive, como a pessoa que sobreviveu à maior queda sem paraquedas. 10 mil metros de altura. É milagre ou não é? Eu vou contar agora a história que eu acho que é a história mais impressionante desse programa de hoje. É uma história que no final a pessoa vai olhar para o monitor do computador e vai falar assim, ó: como você fez isso, Mr. M? Mas é um bom imitador esse rapaz. Conta pra gente. Como você fez isso, Mr. M? Ai, meu Deus. No, God, please, no! Truman Duncan, funcionário de uma ferroviária, estava fazendo manutenção num vagão de 9 toneladas. O trem estava em movimento. Ele caiu, o trem passou em cima dele e cortou ele ao meio. Não estou exagerando, ele foi cortado ao meio. Não pode ser. Não é ao meio, tipo 3/4, 2/8. Ele perdeu as pernas, ele perdeu a pelvis, ele perdeu um pedaço do rim. E o que você faz nessa hora? Se sou eu sento e choro. Truman Duncan pegou o celular, por sorte não foi partido ao meio, e telefonou pra emergência. Aí tem essa gravação, não é mentira, cara. Ele falou pra moça da emergência: olha, eu preciso de socorro, eu acho que eu fui partido ao meio. A emergência demorou 40 minutos pra chegar, porque estava num lugar muito distante. E nesse meio tempo ele ainda fez umas ligações, já tinha avisado a família dele que ele estava partido ao meio lá esperando a emergência chegar. Eu aposto que deve ter ligado num disque amizade qualquer, deve ter batido um papo pra galera. Meu, esse cara é muito louco. É o homem lagartixa, Truman Duncan. Tá vivo, tá bem, tá feliz. Esse é tão impressionante que ele é conhecido como Milagre nos Andes. Vou contar o que aconteceu. Um avião da Força Aérea Uruguaia sobrevoava os Andes e caiu com 45 pessoas a bordo no meio das montanhas. Infelizmente, 29 pessoas morreram com a queda, porém 16 sobreviveram. Só que eles não tinham como sair dali, eles estavam no meio da neve, nevasca, pouca comida, pouca água e pouca esperança de vida também. Eles ficaram 72 dias nos Andes. E a situação era tão difícil que quando acabaram os mantimentos, eles praticaram canibalismo com o corpo do piloto que veio a falecer na queda. Depois de muito tempo, quando a esperança estava quase acabando, 2 deles tomaram coragem e caminharam por 10 dias pelos Andes até chegar num povoado muito distante e buscar ajuda. Todos os 16 sobreviventes foram resgatados com vida 72 dias da queda do avião. Não dá para acreditar que é verdade, mas é verdade. Brunão, sabe aquela história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Sim. Mentira. Como mentira? Completamente mentira. Como assim? Tem um cara chamado Roy Sullivan, que é guarda florestal, que foi atingido 7 vezes por raios. Não foi uma, não foram 2, foram 7 vezes. Ele morreu? Não morreu. Ele perdeu o cabelo, ele ficou com marca no peito, ele perdeu as unhas do pé, mas ele não morreu. Agora, o que eu acho mais esquisito dessa história, mais louco dessa história, é que o Roy Sullivan, depois de ter passado por tudo isso, cometeu suicídio. Aí você para e pensa, por que ele cometeu suicídio? Por causa de uma decepção amorosa! Oh, raios! Essa é sensacional. Diferente da do guarda florestal, essa tem um final feliz, já contei spoiler. Franny Selak. Eu vou enumerar pra você o que aconteceu com eles. Ele tava num ônibus que bateu e caiu num rio. Ele sobreviveu. Ele tava abastecendo o carro dele e a bomba de gasolina explodiu. Ele sobreviveu. Ele estava dirigindo o carro dele quando teve uma pane elétrica e o carro pegou fogo. Ele só queimou o couro cabeludo e sobreviveu. Ele estava dirigindo o carro dele quando o carro dele caiu num barranco. Ele sobreviveu. Ele foi atropelado por um ônibus. Ele sobreviveu. Depois de tudo isso, o cara teve tanto azar para acontecer, tanta tragédia com ele e tanta sorte para ele sobreviver, que ele ganhou $1 milhão na loteria. Esse cara é o azarado mais sortudo do mundo, ou não é? Robert Evans. Bonito nome. É bonito, começou Bonito. bem, né? Começou Parece forte. bem. Primo da Bárbara Evans?
Será? Não sei. O que acontece é que esse cara é um morador de rua e ele foi atropelado. Isso acontece, normal, acontece o tempo todo. O cara foi atropelado, o cara pegou, levou ele pro hospital para receber tratamento. Até aí essa história é comum, como qualquer história. Acontece que ele saiu depois de receber alta e 7 horas depois estava voltando para casa, atravessando um trilho de trem, foi atropelado de novo. Só que ele caiu no riacho, o trem passava em cima do riacho, ele caiu nesse riacho, mesmo todo estrupiado, todo zoado, ele conseguiu nadar e sobreviver. Ou seja, ele foi atropelado por um carro e por um trem no mesmo dia e ainda assim sobreviveu. É azar ou sorte? Seguinte, Gui Toledo, essa história é pra roqueiro nenhum botar defeito, eu vou explicar por quê. Mauro Prosperi, um policial italiano que também é corredor. Ele gosta de correr aquelas maratonas de resistência. Uma vez ele foi pra uma corrida no deserto, uma corrida fácil, 6 dias correndo no deserto, o dia inteiro e descansando à noite, claro. Porém, no 4º dia, ele foi vítima de uma tempestade de areia e perdeu o rumo. Foi pra direção errada e se perdeu no meio do deserto, sozinho, com pouca água e pouca comida. Ele andou, não se achava, acabou a água, ele começou a beber urina para não morrer. E quando ele estava no meio do nada, ele achou um templo muçulmano abandonado e ele se abrigou nesse lugar. Ele quase não tinha mais urina para beber. O que ele começou a fazer? A decapitar os morcegos desse lugar e beber o sangue deles. Olha que trash, Ozzy Osbourne aprende com ele, é verdade. Quando ele viu que ele não teria salvação, que ninguém acharia ele ali naquele lugar e que ele não tinha mais o que comer, o que beber, ele tentou se matar, ele cortou os pulsos, porém ele estava tão desidratado que o sangue dele estava grosso e ele não teve uma hemorragia. Só desmaiou, mas não morreu. Quando ele acordou, ele viu que estava vivo e se encheu de esperança. Ele andou muito debilitado. Depois de muito tempo, ele conseguiu achar uma aldeia e foi salvo. Voltou para casa e ficou bom para 2 anos depois voltar no deserto e terminar a maratona. Esse cara, além de sortudo, é muito corajoso, velho. Moleque. Um brinde ao primeiro programa Fatos do Cassete. Não só ao primeiro programa, mas também a primeira semana do canal, que tá chegando com tudo aí, vídeo quase todos os dias. Quase todo dia. Quase um milagre. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa nos comentários outras sugestões de temas pro nosso programa. Siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Exatamente. Pra gente bater um papo. E aí eu queria também pedir pra vocês compartilharem com seus amigos de vocês, porque da próxima vez que a gente brindar nesse canal, é pra brindar com champanhe e não com guaraná. Tomara. Não conta que é Dori. Tchau, gente. Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau. Aqui no final, a pessoa vai olhar pro monitor do computador e vai falar assim, ó: como você fez isso, Mr. M? Mas é um bom imitador esse rapaz. Conta pra gente. Como você fez isso, Mr. M? Ai, meu Deus. No, God, please, no! Truman Duncan, funcionário de uma ferroviária, estava fazendo manutenção num vagão de 9 toneladas. O trem estava em movimento. Ele caiu, o trem passou em cima dele e cortou ele ao meio. Não estou exagerando. Ele foi cortado ao meio. Não pode ser. Não é ao meio, tipo, 3/4, 2/8. Ele perdeu as pernas, ele perdeu a pelvis, ele perdeu um pedaço do rim. E o que você faz nessa hora? Se sou eu sento e choro. Truman Duncan pegou o celular, por sorte não foi partido ao meio, e telefonou pra emergência. Aí tem essa gravação, não é mentira, cara. Ele falou pra moça da emergência: olha, eu preciso de socorro, eu acho que eu fui partido ao meio. A emergência demorou 40 minutos pra chegar, porque estava num lugar muito distante. E nesse meio tempo ele ainda fez umas ligações, ele tinha avisado a família dele que ele estava partido ao meio lá esperando a emergência chegar. Eu aposto que deve ter ligado num disque amizade qualquer, deve ter batido um papo com a galera. Meu, esse cara é muito louco. É o homem lagartixa, Truman Duncan. Tá vivo, tá bem, tá feliz. Esse é tão impressionante que ele é conhecido como Milagre nos Andes. Vou contar o que aconteceu. Um avião da Força Aérea Uruguaia sobrevoava os Andes e caiu com 45 pessoas. Raios! Essa é sensacional. Diferente da do guarda florestal, essa tem um final feliz, já contei spoiler. Frane Selac. Eu vou enumerar pra você o que aconteceu com eles. Ele tava num ônibus que bateu e caiu num rio. Ele sobreviveu. Ele tava abastecendo o carro dele e a bomba de gasolina explodiu. Ele sobreviveu. Ele estava dirigindo o carro dele quando teve uma pane elétrica e o carro pegou fogo. Ele só queimou o couro cabeludo e sobreviveu. Ele estava dirigindo o carro dele quando o carro dele caiu num barranco. Ele sobreviveu. Ele foi atropelado por um ônibus. Ele sobreviveu. Depois de tudo isso, o cara teve tanto azar para acontecer, tanta tragédia com ele e tanta sorte para ele sobreviver, que ele ganhou $1 milhão na loteria. Esse cara é o azarado mais sortudo do mundo, ou não é? Robert Evans. Bonito nome. É bonito, começou bem, né? Começou Pode forte. Podia mudar Bárbara Evans?
Será? Não sei. O que acontece é que esse cara é um morador de rua e ele foi atropelado. Isso acontece, normal, acontece o tempo todo. O cara foi atropelado, o cara pegou, levou ele pro hospital para receber tratamento. Até aí essa história é comum, como qualquer história. Acontece que ele saiu depois de receber alta e 7 horas depois estava voltando para casa, atravessando um trilho de trem, foi atropelado de novo. Só que ele caiu no riacho. O trem passava em cima do riacho. Ele caiu nesse riacho, mesmo todo estrupiado, todo zoado, ele conseguiu nadar e sobreviver. Ou seja, ele foi atropelado por um carro. Pessoas a bordo no meio das montanhas. Infelizmente, 29 pessoas morreram com a queda, porém 16 sobreviveram. Só que eles não tinham como sair dali. Eles estavam no meio da neve, nevasca, pouca comida, pouca água e pouca esperança de vida também. Eles ficaram 72 dias nos Andes. E a situação era tão difícil que quando acabaram os mantimentos, eles praticaram canibalismo com o corpo do piloto que veio a falecer na queda. Depois de muito tempo, quando a esperança estava quase acabando, 2 deles tomaram coragem e caminharam por 10 dias pelos Andes até chegar num povoado muito distante e buscar ajuda. Todos os 16 sobreviventes foram resgatados com vida 72 dias da queda do avião. Não dá para acreditar que é verdade, mas é verdade. Brunão, sabe aquela história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Sim. Mentira. Como mentira? Completamente mentira. Como assim? Tem um cara chamado Roy Sullivan, que é guarda florestal, que foi atingido 7 vezes por raios. Não foi uma, não foram 2, foram 7 vezes. E ele morreu? Não morreu. Ele perdeu o cabelo, ele ficou com marca no peito, ele perdeu as unhas do pé, mas ele não morreu. O que eu acho mais esquisito dessa história, mais louco dessa história, é que o Roy Sullivan, depois de ter passado por tudo isso, cometeu suicídio. Aí você para e pensa, por que ele cometeu suicídio? Por causa de uma decepção amorosa! Olá, eu sou o Bruno Félix. E eu sou o nosso Gui Toledo. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Fatos do Cassete. O nosso programa de curiosidades. Curiosidades do caralho! Não, curiosidades do cassete. É verdade. O nosso primeiro programa vai falar sobre 7 pessoas que sobreviveram ao impossível. Você não vai acreditar. Fica ligado e solta a vinheta. Mano do céu, Manda. essa história você tem que contar com provas, senão todo mundo vai te chamar de mentiroso. Vou te gravar. Vesna Vulovic é o nome da mulher. Seguinte, em 1972 ela era comissária de bordo e estava voando a 10 mil metros de altura quando uma bomba terrorista explodiu no avião que ela estava. 10 mil metros de altura, uma bomba terrorista, aconteceu com ela? Morreu, claro? Não, ela não morreu não. A Vesna caiu de 10 mil metros de altura, presa no assento de comissário que estava preso ao banheiro da aeronave. Ela caiu numa montanha coberta de neve, quebrou as 2 pernas, ficou em coma 20 dias e depois se recuperou. Ela está no Guinness Book, inclusive, como a pessoa que sobreviveu à maior queda sem paraquedas. 10 mil metros de altura. É milagre ou não é? Eu vou contar agora a história que eu acho que é a história mais impressionante desse programa de hoje. É uma história que por um trem no mesmo dia e ainda assim sobreviveu. É azar ou sorte? Seguinte, Gui Toledo, essa história é pra roqueiro nenhum botar defeito, eu vou explicar por quê. Mauro Prosperi, um policial italiano que também é corredor. Ele gosta de correr aquelas maratonas de resistência. Uma vez ele foi pra uma corrida no deserto, uma corrida fácil, 6 dias correndo no deserto, o dia inteiro e descansando à noite, claro. Porém, no 4º dia, ele foi vítima de uma tempestade de areia e perdeu o rumo. Foi pra direção errada e se perdeu no meio do deserto, sozinho, com pouca água e pouca comida. Ele andou, não se achava, acabou a água, ele começou a beber urina para não morrer. E quando ele estava no meio do nada, ele achou um templo muçulmano abandonado e ele se abrigou nesse lugar. Ele quase não tinha mais urina para beber. O que ele começou a fazer? A decapitar os morcegos desse lugar e beber o sangue deles. Olha que trash. Ozzy Osbourne aprende com ele, quando ele é verdade. Quando ele viu que ele não teria salvação, que ninguém acharia ele ali naquele lugar e que ele não tinha mais o que comer, o que beber, ele tentou se matar. Ele cortou os pulsos, porém ele estava tão desidratado que o sangue dele estava grosso e ele não teve uma hemorragia. Só desmaiou, mas não morreu. Quando ele acordou, ele viu que estava vivo e se encheu de esperança. Ele andou muito debilitado. Depois de muito tempo, ele conseguiu achar uma aldeia e foi salvo. Voltou para casa e ficou bom para 2 anos.